Números 24 conta a história de um profeta que Deus usou, né? Ele, de certa forma, aí, para trazer uma mensagem muito importante para a gente em relação à história de Israel. Balaão, né? Balaão era uma espécie ali de um profeta mercenário, né? Parecia ser, né? A gente vê que ele foi movido, foi consultado por Balaque para amaldiçoar Israel. Israel estava conquistando muitos territórios e crescendo, né? Expandindo, né? Em suas conquistas. E Balaque, um dos reis, né? Das regiões ali, que em breve enfrentaria Israel, contrata ali o Balaão, que era um profeta, de certa forma, me parece ser mercenário, né? Para receber uma quantia em dinheiro, a fim de que ele profetizasse contra Israel, amaldiçoasse Israel, né? Mas Balaão fala assim, olha, eu não consigo amaldiçoar Israel se Deus não quiser que amaldiçoe, né? Eu vou lá, vejo o que você quer, né? Mas eu só vou amaldiçoar se Deus realmente amaldiçoar. E Balaão, convidado por Balaque, sobe então, né, ao cume do monte para amaldiçoar o povo de Israel. E chegando lá, Deus fala para ele, você não vai amaldiçoar o povo de Israel, você não vai fazer o que Balaque está te pedindo, porque esse povo é um povo sagrado meu, é o meu povo, você não vai amaldiçoar. E Balaque oferece mais dinheiro a ele, né, mais poder e etc. E Balaão fala, olha, ainda que você me oferecesse todos os tesouros do seu palácio, eu não ia conseguir amaldiçoar o povo de Israel. Não vai dar certo essa maldição, porque o povo de Israel é um povo abençoado por Deus. E aqui em Números 24, ele dá para a gente uma visão muito legal do que aconteceu aí no final, né? No versículo 1, eu vou ler. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou seu rosto para o deserto. E então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos os olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam os rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag e o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam os seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. E quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. E então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as mãos, dizia, desculpa, me perdi aqui, e batendo as mãos, batendo as palmas das mãos, disse, eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque, eu bem avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Balaque, como a gente resumiu, havia pago Balaão para amaldiçoar Israel. E aqui eu resumi o texto, porque são 3 capítulos aí contando essa história. Balaque leva Balaão a um lado do monte e fala, amaldiçoa Israel, Balaão. Aí Balaão olha o povo de Israel, fala, Balaque, faz aí então o sacrifício, tantas ovelhas, novilhos,
faz aí o holocausto que eu vou amaldiçoar. E na hora que Balaão vai lá amaldiçoar, ergue a voz, ele abençoa. E ele fala, nossa, que coisa linda que eu vejo, que obra maravilhosa que eu vejo. E aí Balaque fala para ele, poxa, mas era para amaldiçoar, você está abençoando. Vamos tentar ver de um outro ângulo, né? E Balaque leva então Balaão para outro ângulo. Vamos ver se desse ângulo você consegue amaldiçoar. E aí ele sobe num outro ângulo para ver o povo de Israel acampado ali embaixo, né? E Balaque fala, eles estão acampados ali, amaldiçoa eles. E Balaão vai amaldiçoar, e na hora que ele vai amaldiçoar, ele profere palavras de bênção. Ele abençoa o povo de Israel novamente lá de cima. E assim vai, né? Balaque tentando fazer com que Balaão amaldiçoe o povo de Israel, e Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel. E esse é o último momento em que Balaão fala assim, olha Balaque, não importa o ângulo, não importa a circunstância, não importa quantas ovelhas você sacrifique aqui, quantos novilhos, eu não vou conseguir amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus não quer que esse povo seja amaldiçoado, né? E Balaque então se irrita e fala, então Balaão, você perdeu a oportunidade de ficar milionário por causa do Senhor, né? Porque se você tivesse amaldiçoado, ficaria aqui muito rico. E Balaão fala que não tem maldição para o povo de Israel, né? E lá estava o povo, enquanto isso, né, acampado, descansando, curtindo a sua família, as suas vidas. Era a rotina de Israel, eles viviam no deserto, né, peregrinando, conquistando territórios, mas peregrinando por um deserto árido, né? E o Senhor estava com eles, e eles acampavam, né? Desfrutavam dos seus momentos com as suas famílias, alguns brigavam, né? Sempre tem os brigões, sempre tem aqueles arrumando confusão, e lá estavam 600 mil homens praticamente, né? E mulheres, uma nação inteira acampada no deserto, e um profeta tentando amaldiçoar, e eles nem viam o que estava acontecendo, que a vida seguia, né? A vida seguia. E ali no meio tinha até as pessoas que estavam seguindo suas vidas, resmungando, sofrendo e etc. E nem imaginavam o que acontecia do outro lado do monte, que o inimigo estava à espreita, em cima de um penhasco, tentando amaldiçoar eles, né? E muitas vezes com a nossa vida é assim, né? A nossa vida segue, a gente discute política, futebol, Olimpíadas, né? E a gente resmunga, e a gente reclama, e a gente nem sabe o que está acontecendo do outro lado, no mundo espiritual, né? O inimigo ao derredor tramando contra a gente de dia e de noite, a Bíblia fala, né? Tentando nos devorar como um leão, né? Que nos rodeia. E lá está uma situação parecida, o povo descansando, talvez dormindo, e Deus os protegendo de maldições que com certeza não poderiam ter devastado, né, aquele povo. Mas Israel estava acampado, estava fazendo o quê? Estava cumprindo a vontade de Deus. Israel acampado era exatamente onde Deus queria que Israel tivesse. Israel era para estar acampado ali, naquele deserto, do jeito que Deus ordenou. E eu fico muito feliz de falar desse texto, porque no dia que eu ouvi sobre o acampamento de Israel, eu fiquei impressionado com a grandeza da obra de Deus, né? A gente entende que Israel era um povo cumpridor da vontade de Deus naquela época, né? Eles eram, eles de certa forma traziam a mensagem do Evangelho para o mundo, né? O Evangelho que através das profecias, do que iria se cumprir, daquele povo viria o Messias, eles traziam a vontade de Deus, representavam a vontade de Deus no mundo, né? E o povo era santo porque era o povo de Deus, né? Então Deus executava os seus juízos, as suas leis naquele povo. No acampamento de Israel havia um tabernáculo no centro, né? Era um tabernáculo quadrado que ficava no centro do acampamento. Lá ficava a arca do tesouro, né, que era a arca do Senhor, né, ela era de 100% ouro, revestida de madeira de acácia, né, então assim, era uma tipologia de Cristo, né, de 100% divino e 100% homem, né, ao mesmo tempo. A arca era ouro revestido, era uma madeira de acácia revestida de ouro. Nela estava as tábuas dos 10 mandamentos, o maná, né, e a vara de Arão que floresceu, que significava o ministério de Jesus,
né? O maná, que é a provisão de Jesus, que é o maná que veio dos céus, né? E os 10 mandamentos, que era a santidade a obediência de Jesus, né? A santidade de Jesus. No centro, então, do tabernáculo estava a arca. E o povo de Israel, em Números 2, Deus instrui o povo a como acampar. Eu vou ler um resumo para vocês de como Deus orientava o povo a acampar. Só deixa eu pegar aqui que eu... A gente pode abrir em Números 2? Eu vou tentar resumir para a gente o capítulo. Bom, Números 2. Não precisa abrir, eu vou resumir o texto de Números 2, tá? Era assim, Deus falava ao povo de Israel da seguinte forma: quando vocês acamparem, vocês vão acampar da seguinte forma. O tabernáculo vai ficar no centro. Então ficava um quadrado no centro. Ao leste do tabernáculo, sob bandeira do leão, deveria se posicionar as tribos de Judá, Isacar, Zebulon. E esse exército seria formado por 186 mil pessoas. Então 186 mil pessoas acampavam ao leste do tabernáculo, né, formando ali uma linha, né, ao leste do tabernáculo, era um quadrado, né, com todas essas pessoas, eles acampavam ali. A oeste do tabernáculo, sobre a bandeira do boi, estavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Aí eles se juntavam e acampavam ao oeste do tabernáculo, com um número menor, ao todo 108 mil pessoas acampadas. Ao norte, as tribos de Dan, Asser e Naftali acampavam sob a bandeira da águia. E o total de pessoas desse acampamento era 157 mil indivíduos. Ao leste, né? 157 mil. No lado oposto do acampamento encontravam as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Ao sul do tabernáculo, sob a bandeira do homem. A quantidade de indivíduos neste acampamento era quase igual ao número de pessoas do lado norte. Então, norte e sul eram parecidas. 151 mil pessoas. E lá estava Balaão, olhando do monte, indo proferir maldição para um povo que estava acampado, executando ali a vontade de Deus. É para acampar dessa forma. E esses ritos, eles eram muito sagrados, muito severos, inclusive. Eles tinham que estar enfileirados, né? E eles estavam ali cumprindo a vontade de Deus, acampados no deserto. E Balaão se posicionando, né, para amaldiçoar aquele povo. Balaão tenta 3 vezes, de 3 ângulos, e não consegue. E Balaão, ele encontra essa imagem aqui do cume do monte. Esse é o povo de Israel acampado, de cima do monte, tentando amaldiçoar, né? E é um mistério de Deus, né? A gente não pode falar assim, olha, né, tipo assim, o que é isso? É a forma da cruz. A gente não pode negar que é o formato de cruz. Tem algumas obras até, né, sobre isso, mas era mais ou menos essa cena que Balaão via de cima do monte e tentava amaldiçoar. E o povo estava o quê? Descansando, né, repousando ou vivendo as suas vidas ao redor do tabernáculo do Senhor, acampados, esperando a ordem do Senhor para mover. Lembra que Moisés falou para Deus, se não for com a tua presença, nós não sairemos daqui. E Deus guiava o povo de Israel. E Deus falou, vocês vão acampar nessa noite, né? Vocês vão acampar neste dia. E Balaão, vendo aquilo lá de cima, dessa visão, né, daquele povo, 600 mil homens quase, acampados naquela forma, ao redor de uma arca de ouro que brilhava, de essa coisa magnífica, né, tentava amaldiçoar o povo, mas não conseguia, porque Deus simplesmente ama aquele povo. E aquele povo representava a vontade de Deus na terra, né? Quando a gente fala dessa expressão da cruz no deserto, né, em que o povo se posicionava na vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, obedecendo ali as leis, os ritos, né, que Deus havia proposto a Moisés, nós falamos de pequenas revelações de Cristo no Antigo Testamento, né? E quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vemos centenas e um monte delas, né? E a Bíblia fala em Efésios 1:10 que Deus iria convergir
todas as coisas no céu e na terra, nos tempos vindouros, futuros, em Cristo. Então tudo se trata de Cristo, né? E existem, inclusive Colossenses 2,17 fala, os ritos são sombras do que haveria de vir, Paulo fala para a igreja, né? A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O povo estava acampado ali no deserto milhares de anos antes de Cristo. Mas, em uma imagem que a gente hoje conhece, eles não saberiam o que era aquilo naquela época, né? Eles não conseguiriam explicar por que Deus está mandando a gente acampar dessa forma, né? Eu não quero acampar dessa forma, eu quero ficar aqui, vamos fazer um círculo, né? Por que a gente não faz um círculo? Aí fala assim, eu não sei, Deus falou, está falado, não tem explicação. Não dá a gente não consegue argumentar contra Deus. Deus falou para acampar nessa forma aqui de X, de cruz, né? E vamos fazer, se Deus falou, está falado, né? E quantas vezes na nossa vida é assim, né? Você imagina os resmungões da época, sempre tem né? Nós somos, né? Também resmungões, né? E a gente vai lá resmungar e fala, poxa, é tão difícil seguir a vontade de Deus, para que eu tenho que ficar nessa fila? Olha a distância que eu tô de lá, eu queria estar mais perto da arca, né? Sei lá, ali é mais quentinho, ali é mais legal, o pessoal que eu gosto fica do outro lado, deixa eu ir lá, meus amigos são de Dan, eu sou de Judá, eu queria ficar com meus amigos. E a mãe fala pro filho, obedece à vontade de Deus, a gente não sabe, a gente não entende o que está acontecendo, mas é a vontade de Deus. E isso aqui existia, né, nesse mandamento, nesse rito, né, especificamente, existia um plano de Deus, né, de revelar Cristo ao mundo, para que hoje a gente falasse assim, nossa, olha que coisa maravilhosa, a cruz estava no deserto, né, o povo estava ali obedecendo os ritos de Deus, e Balaão tentou amaldiçoar, mas nenhuma maldição chegou naquele povo, né, e hoje a gente sabe que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né, e diversos salmos que a gente lê, que nenhuma praga em sua tenda chegará, né, nenhuma maldição te assolará, né, e a proteção de Deus para nós, e isso é habitar, né, no esconderijo do Altíssimo, que Salmo 91 fala, e toda a Bíblia, né, fica aberta ali normalmente no Salmo 91 nas casas, né? E isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. O povo estava habitando no esconderijo do Altíssimo. Não é uma caverna que a gente entra e nós passamos a ficar protegidos. O esconderijo do Altíssimo é o centro da vontade de Deus. É nós estarmos simplesmente nos posicionando dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, de forma muito simples, né, é sermos igual a Jesus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Né, eu me lembro no seminário, quando a gente estudava e falava, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para o meu ministério? Qual é a vontade? A vontade de Deus é sermos iguais a Jesus aonde estivermos. Seja no Brasil, seja na África, seja na China, seja em São Vicente, em Santos, no Guarujá, é sermos iguais a Jesus. E lá estava o povo de Israel se posicionando numa imagem de Cristo, né, de algo que haveria de vir, né, cumprindo ritos ali que eles não entendiam muito, né, ouvindo de leis que não faziam muito sentido. Maldito aquele que for pregado no madeiro, né? Que for morto no madeiro, né? Era uma das frases que Deus colocou ali, e o povo fala assim, bom, eu não entendi direito, mas eu vou escrever. Deus falou para escrever, está escrito. Né? E lá estava, e era uma figura de Cristo de que havia de vir, né? Que morreu na cruz por nós e foi maldito por nós, para levar a nossa maldição e a nossa condenação. Então aqui Balaão teria amaldiçoado, né, a gente, mas não aconteceria nada, porque Jesus absorveu toda essa maldição no madeiro. E esses ritos eram sombras de coisas maravilhosas que haveriam de acontecer um dia, né? A redenção da humanidade, né? A revelação de Cristo e sua igreja, quando Deus fala que vai convergir todas as coisas a Cristo, isso no Novo Testamento já, Paulo fala em Efésios 1:10. E outra coisa que eu percebo, que eu acho que é o maná de Deus, né? É o prazer no coração do Pai. O prazer de Deus em ver o seu Filho Jesus sendo expresso na humanidade. O prazer do Pai, que desde a eternidade, né, nós sabemos, lá estava o Pai, Filho, Espírito, né, criando o homem à sua imagem e sua semelhança. O prazer do Pai é ver o Filho, é Jesus.
a coisa que traz mais amor no coração do Pai é ver o Filho Jesus expresso na humanidade, né? E toda vez que o Pai se dirige à humanidade, ele vê Jesus, ele sente prazer no seu coração. Nós vemos em Mateus 3,17, quando Jesus é batizado, né? Jesus é batizado, ele sai das águas, né? E a Bíblia fala que desce então o Espírito Santo em forma de pomba, né? E ele ouve uma voz do céu que diz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. O prazer do Pai é o Filho. O amor do Pai é o Filho agrada o Pai. E a vida inteira de Jesus ele falava, né, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Né? Essa era a vida de Jesus, resumido nisso, em agradar a Deus, agradar o Pai. Jesus era o Cordeiro de Deus, né, em toda a história, que seria morto para satisfazer o coração do Pai. Morria em troca, né, da morte de um pecador. Nós vimos isso desde os ritos, voltando a falar dos ritos do Antigo Testamento, né? O cordeiro que era morto, né, em propiciação dos pecados, né, em substituição aos pecados do povo. E isso era Jesus. A Bíblia fala no Antigo Testamento diversas vezes, né, que Deus tinha prazer na oferta, né? Então em Abel, Deus teve prazer na oferta de Abel. Né, e Deus tinha prazer, né, no sacrifício de cordeiros. Por quê? Porque lembrava de Jesus. Lembrava de Jesus. E nós vemos isso no decorrer do Antigo Testamento. Quando a gente vai lendo, a gente fala, nossa, que interessante. Isso parece tanto com Jesus. Né? Uma imagem de Abraão subindo com o filho Isaque no monte, né? O filho Isaque carregando a lenha nas costas, né? A madeira nas costas, e perguntava: pai, por que eu estou carregando essa madeira nas costas? Né? O que vai acontecer comigo no monte? E eu estou vendo a lenha, né? Estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo, né? Mas eu não estou subindo o monte, mas eu não estou vendo o cordeiro, né? O que vai acontecer lá em cima? E Abraão fala: Deus proverá o cordeiro. Né? E a gente vê Isaque seguindo ali, né, um rito, de certa forma, uma imagem parecida com a imagem de Jesus, quando ele sobe, né, o monte com a cruz, né, nas costas. A diferença é que Deus foi até o fim, né, ali. Abraão, ele foi impedido de matar o seu filho e Deus providenciou um cordeiro para substituir a Isaque. Né? E esse cordeiro é uma figura de Jesus, né? Que ele foi morto em nosso lugar, entrou na nossa cena ali e falou: não, a sua culpa é minha, a sua condenação é minha, a sua maldição é minha, você vai ser abençoado. E para agradar a Deus, a gente enxerga isso, os critérios de Deus, né? Deus todo santo, todo poderoso, né? Nós não temos condições de agradar a Deus. E a gente canta isso, né? Apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Né? E o amor inexplicável de Deus por nós, né? A incapacidade que nós temos de atender aos requisitos da santidade de Deus. Né? Paulo fala que as nossas melhores obras são trapos, né, de imundícia. As nossas melhores obras, o melhor que a gente pode fazer para Deus é tão pouco para os critérios de Deus, porque Ele é tão perfeito, Ele é tão santo. E Deus enxerga todo o nosso egoísmo, todo o nosso egocentrismo em tudo que a gente faz. E para nós, como homens, é impossível agradar a Deus, a não ser que a gente consiga ser parecido com Jesus. Jesus satisfez a vontade de Deus, Jesus agradou a Deus. A relação do pai com o filho, ela é eterna, né, num vínculo de amor eterno. E por toda a eternidade, o pai ama o filho. E esse amor, ele é transferido para nós. Né? Quando Jesus fala, né, quando a Bíblia fala que o pai nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, em Romanos 8, 29, que o plano de Deus para nós era sermos conforme a imagem do seu filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. E isso é ser igual a Jesus, isso é
conseguir agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Paulo fala de carregar as marcas de Cristo, né? Carrego comigo as marcas de Cristo, coisas que me lembram de Jesus, sofrimentos parecidos com o de Jesus. Paulo foi açoitado diversas vezes pelo Evangelho, né? Sendo inocente, foi açoitado. E Paulo fala, essas são as marcas de Cristo. E Deus, com certeza, vendo o sacrifício que Paulo fazia, ele via Jesus, ele lembrava de Jesus e falava assim, ele parece com Jesus, com o meu filho, né? E Deus, o Pai, se agradava daquilo. E o Pai se agrada de todas as vezes que nós parecemos com Jesus. Ou quando nós temos atitudes iguais às de Cristo, né, na nossa vida, através dos frutos do Espírito, que ajudam a gente, né, a ter uma vida plena com Deus, que ajudam a gente também a mensurar a nossa proximidade de Deus, né, que são frutos do Espírito, atitudes parecidas com a de Jesus. E quando nós também somos perseguidos, quando nós somos maltratados, quando nós sofremos alguma injustiça e nós permanecemos calados, confiantes em Deus, sabendo que se nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, nós somos bem-aventurados. Né? Jesus falou, bem-aventurados serão vocês todas as vezes que forem perseguidos por causa do meu nome. Porque Jesus foi perseguido. Né? Jesus foi perseguido. E o Pai se agrada dessa imagem de Jesus na humanidade. Isso traz alegria para o coração de Deus. E nós representamos também o seu reino como embaixadores do reino de Deus na terra. E estamos envolvidos em uma obra de redenção que envolve o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Essa é a nossa obra na terra. E aquela era a obra de Israel, a missão de Israel na terra. Era viver rituais que lembravam Jesus, que apontavam Jesus. Né? Eles ainda estavam muito antes de Cristo, eles apontavam para Cristo. E a obra de Israel, o propósito de Israel, era simplesmente apontar Cristo para a humanidade, apontar a vontade de Deus para a humanidade, apontar o Deus, Jeová, para o Egito. Quando a gente vê a libertação do povo de Israel do Egito, Deus falava assim, eles vão saber que eu sou o Senhor. E eles vão saber que eu sou o Senhor. Quantas vezes a gente lê ali no livro de Êxodos, né? E Deus falando, e eles saberão que eu sou o Senhor. Era tudo através de Israel, através de sofrimentos, através de conquistas, através de vitórias, através de atitudes. O foco era eles saberem que o Senhor era Deus, que o Egito reconhecer que só o Senhor é Deus. E essa é a nossa missão, né? A gente tem um respaldo muito bonito de todo o envolvimento do Antigo Testamento de Cristo, do povo de Israel com esses rituais de Cristo. E hoje nós estamos na era em que nós já conhecemos a história de Cristo. Nós vimos o que aconteceu, o sacrifício dele na cruz, todo o sofrimento, né? A sua ressurreição, a sua vitória, a história da igreja, como chegamos até aqui. Né? E a gente continua com a mesma missão, revelar Cristo ao mundo através da similaridade que nós temos com Cristo. Dos cristãos, né? Eles eram conhecidos como cristãos no livro de Atos, porque eles pareciam com Cristo, então eram pequenos cristos. Né? Então o cristianismo vem tem esse significado, somos pequenas imagens de Cristo na terra, pequenos flashes de luz, né? Pequenos reflexos da bondade de Deus. E o mundo vive uma crise de verdades. Né? Quando a gente para pensar, esvaziando todo o nosso conhecimento, todo o nosso histórico de debates políticos que a gente vê, o caos que está hoje em torno disso, o mundo vive uma crise de verdades. Né? É fake news para todo lado, e até quem a gente não achava que faria fake news, faz fake news também, e é um fake news falando do outro, você fala, quem está falando a verdade? Quem está falando a verdade? A minha sensação é que ninguém está falando a verdade. E a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, o mundo ele está submerso em mentiras.
E você não consegue descobrir quem está falando a verdade, o que é mentira. Mas a igreja de Deus, ela tem o respaldo e ela carrega com ela as identidades de Cristo, os genes de Cristo, os ritos que apontam para Cristo e a imagem de Cristo. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando você vê o mundo debatendo sobre capitalismo, socialismo, você pode falar com toda a fé. Fala assim, olha, eu não sei qual é o melhor, não sei qual é o pior, o que eu sei é que todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro. E o modelo de mundo que nós temos hoje é o modelo transitório. Que no final das contas, quem deveria ser o rei de todas as coisas? É Deus. Né? Quem é o rei de todas as coisas? É Deus. Quem governa sobre todas as coisas? É Deus. É o único perfeito. Né? O homem vai sempre te decepcionar. O homem vai sempre te frustrar. As teorias humanas são sempre limitadas. O conhecimento humano ele é limitado, ele é corrompido. Mas o conhecimento de Deus é eterno, é infalível, né? Ele é puro. E ele converge sempre para Jesus. Jesus é a centralidade, é o centro de todas as coisas, né? E que ele seja o centro das nossas vidas. E que na prática a gente tenha como aplicação para nós de reconhecer Jesus nos nossos caminhos. Quando a gente sofre algo, a gente fala, poxa, Jesus sofreu o que eu estou sofrendo. Quando a gente é enganado, quando a gente sofre uma traição, uma maldade de alguém, quando tem alguém tentando planejar algo pelas nossas costas, e a gente fica muito chateado que a gente descobre isso, a gente precisa lembrar de Jesus e falar, o homem é falho, Jesus é perfeito. E Jesus sofreu isso. E Jesus, ao ser açoitado, apedrejado, cuspido, ele dizia para aqueles homens, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Tem coisa mais próxima da vontade de Deus do que a gente orar por aqueles que nos amaldiçoam? Tem coisa mais próxima da vontade de Deus do que a gente amar aqueles que nos odeiam? E orar para que Deus os cure, os traga arrependimento, perdoe eles, que eles possam conhecer os caminhos do Senhor, que eles possam ter um encontro com Deus, para que eles possam ser cheios do Espírito Santo, e que eles, como Balaão, e o texto fala isso, se encheu do Espírito Santo, se encheu do Espírito de Deus, né? Quando viu o povo de Israel acampado, ele foi cheio do Espírito de Deus. E quantas vezes as pessoas vão olhar para você, você nem vai perceber que elas estão te olhando, te observando, observando sua vida. E elas vão ser cheias do Espírito de Deus por ter olhado ali e falado, nossa, que imagem linda eu estou vendo, parece tanto com Jesus. E ali nós estamos fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente nem percebe o impacto disso. Quantas pessoas, né, você conhece no decorrer da vida que depois vão falar para você, poxa, eu te via ali e eu falava, poxa, como é que essa pessoa consegue ser feliz com tanto caos acontecendo em volta dela? Tem alguma coisa diferente nela. Eu lembro no surf, eu tinha amigos que admiravam um rapaz e eu vi aquele menino, ele não tinha nada, ele sofria assim de verdade, era uma pessoa que sofria muito, né? Perdeu os pais, perdeu a família e estava sempre sorrindo. E você conversava com ele, ele abria a palavra para você, né? Falava, eu sou feliz porque eu tenho Jesus, né? Porque o Espírito Santo está em mim. Aí você fala assim, aí eles falam, pô, mas você usa alguma coisa? Uso, não, é a palavra de Deus, eu não sei explicar. A alegria é uma alegria que eu não explico, é uma paz que eu não explico. E quantas vezes a gente vê isso nas pessoas? Quantas vezes nós olhamos aquele cristão, né? Que você fala assim, cara, esse cara está sempre feliz. Ele deve chorar à noite, né? Ele deve chorar às vezes. Isso acontece. Mas como a gente canta aqui, né? E a Bíblia fala isso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? A alegria vem pela manhã e não tem nada mais bonito para Deus do que quando a gente parece com Jesus e quando a gente é perseguido e a gente ama
e quando a gente pode estar resmungando, reclamando e a gente está agradecendo, que a Bíblia fala em tudo dai graças, regozijai-vos sempre, nós estamos felizes, isso é uma alegria que vem de dentro, e quando ela não vem de dentro é uma alegria que a nossa fé produz, que a gente fala pra gente, porque nós somos preenchidos com a palavra de Deus, a gente fala, pode estar tudo dando errado, eu me alegro pela fé, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo, Deus está sobre o trono e Ele está tudo sob o controle dEle. Né? E a nossa capacidade de voltar para a palavra de Deus e pelo Espírito Santo, né? Que não é capacidade nossa, é o Espírito Santo nos traz para a palavra de Deus em todo momento e nos mantém firmes na verdade, resistindo a tentações, como José no Egito, resistiu às tentações e também foi parecido com Jesus. Ele foi obediente, por ter sido obediente a Deus, ele foi castigado. E por ter sido obediente e ter sido castigado, depois ele foi exaltado. Né? Isso parece tanto com Jesus. Né? E nós vamos passar por isso diversas vezes. E nós estamos aqui para isso, para carregar essas identidades de Cristo, as marcas de Cristo. E como vai ser bom passar por tudo isso e falar assim, poxa, Deus se agradou disso. Eu estou fazendo a vontade de Deus, né? E essa é a nossa história com Jesus. Essa é a nossa história como cristãos, pequenos cristos que sofrem, mas se alegram pela fé, que são perseguidos, mas abençoam aqueles que os perseguem, né? E que se mantêm firmes, resistem às tentações, quando caem, sabem se levantar, porque voltam para o Senhor com o coração quebrantado. E a palavra de Deus fala, né, que Deus não resiste a um coração quebrantado, porque é tudo pela graça, nós não merecemos, nós não conseguimos com nossas forças, é tudo pelo Espírito Santo que está em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse mistério que foi revelado, e é um mistério que tem tanto a ensinar para nós, que é o mistério de carregar Cristo na nossa nova natureza, carregar Cristo nas nossas atitudes, caminhar com Cristo, mostrando os frutos do Espírito para os nossos colegas, para o mundo e sermos reconhecidos como os pequenos cristos que cumprem ritos, que cumprem a vontade de Deus e às vezes, inexplicavelmente, a gente simplesmente faz sem entender, porque nós cremos que o Senhor sabe mais do que a gente. O Senhor enxerga o cenário completo, o Senhor enxerga a história da humanidade, nós fazemos parte dela. Deus, nós queremos realizar a Tua vontade em nossas vidas, nos ajuda a realizar essa Tua vontade, nos ajuda a acordar a cada manhã e falar e entender que nós estamos cumprindo mais um dia conforme a Tua vontade e que nós estamos representando Cristo nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis como foi Jesus, a sermos justos como foi Jesus, a sermos obedientes como foi Jesus, a sermos amáveis como foi Jesus, a pacientes como foi Jesus, perseverantes como Jesus. Nos ajude, Senhor, porque isso é o motivo da nossa existência. Que nós possamos cumprir a nossa missão, Senhor, em obediência, em alegria, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que Te amam, daqueles que foram chamados pelo Teu propósito, para que Jesus Cristo fosse não mais o unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos gratos por isso, por fazermos parte desse chamado. E nós somos mais gratos ainda, Senhor, porque nós não merecemos, porque nós não temos nada para Te oferecer, Senhor. Nós somos gratos por Ti, pela Tua graça, porque foi pela Tua graça, Senhor, que nós recebemos esse chamado. Nos ajuda, Senhor, a cumprir essa missão, que sem Ti nós não conseguiremos. Em nome de Jesus, amém.